Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Não há como falar sobre educação sem entender melhor o professor e o perfil dos estudantes. Professor, criança e adolescente não pode trabalhar mesmo? Não, de forma alguma. Esse trabalho, a concepção de trabalho que a sociedade tem é aquela do castigo. Quando você vai pegar o regime escravocrata, quem trabalhava era o que era castigado. Claro. O intelectual, ele ocupava os cargos da sociedade. Agora, essas atividades domésticas que as pessoas, as crianças aprendem, as regras dentro de casa, elas não são obstáculo da lei. O problema é que nós, às vezes, encontramos crianças no trabalho infantil de uma forma insalubre. Nós encontramos crianças, o trabalho infantil que nós falamos é o trabalho em que coloca as condições físicas e intelectual da criança em risco. As crianças brasileiras, e é muito comum, a sociedade banalizou isso, porque a mídia também não colaborou muito com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que muitas crianças, quando estão no trabalho infantil, elas estão colocando os adultos dentro de casa e fazendo com que os adultos sobrevivam do seu trabalho. O que nós precisamos é não ter criança no trabalho infantil. Nós precisamos de escola integral. Ok. Eu sempre perguntei, um dia eu perguntei, uma amiga me fez essa pergunta, eu disse a ela, então façamos o seguinte, eu vou pedir uma autorização para o juiz, que nem o juiz faria isso, estou fazendo uma brincadeira Claro. aqui, uma conversa bem informal contigo, eu disse, eu vou pedir uma autorização para o juiz e o seu filho vai vender picolé nas ruas de Cuiabá. Ela disse, não, mas ele tem aula de inglês, ele tem natação, ele tem isso, ele não pode, ele tem todo o tempo ocupado. Então, por que o filho dela Não pode? tem todo o tempo ocupado? Então, a discriminação do pobre e do rico. Porque se o trabalho fosse comum a todos e fosse um benefício para a sociedade, todas as crianças... Mas, professor, eu quero aqui abrir uma pequena discussão com o senhor. O senhor acha que esse trabalho a essa criança, a esse menor, vem tirar a dignidade dele? Tira a dignidade. Mas como? Eu vou citar e eu vou do próprio... a minha origem é muito pobre, mas muito mesmo. Origem da qual eu tive que vender picolé, vender pipoca para levar o sustento para dentro da minha casa. E hoje, crescido, só tenho uma imagem que eu não tive aquela infância, mas eu voltaria a fazer novamente. O mundo mudou? Olha, eu acho que você não voltaria, porque para você não ter tido a oportunidade de ter uma infância é muito triste. É uma sociedade que não te amparou da forma que deveria. Será que não foi isso, professor? É uma discussão. Será que não foi isso que me deu um caráter forte? E hoje na sociedade nós vivemos aí com muitas pessoas sem caráter? Não. Do meu ponto de vista, não. A questão do caráter é uma construção de sociedade. Porque nós temos muitas pessoas que conviveram na humildade, na pobreza e hoje não têm caráter. Até porque nós temos uma sociedade lá fora, diferente daquela que nós vivemos. Se você for ver o meu trabalho, eu comecei com 9, eu era repositor de supermercado. Eu tenho uma dificuldade para dormir terrível porque a dor na minha coluna é muito forte. No momento mais importante da formação física minha, eu carregava a caixa. Não pela questão da família, porque era um orgulho. Na verdade, eu trabalhava escondido. Claro. Eu trabalhei em serralheria escondido do meu pai. Eu trabalhei como repositor de caixa de supermercados. E sofro a consequência física até hoje, que são as dores gritantes. Eu vou aproveitar essa visão do senhor com relação à menoridade e eu quero falar com o senhor a redução da idade penal. O que o senhor pensa? Eu sou contrário à redução da menoridade penal. E aí eu vou te dizer o porquê também. Claro. Primeiro, de questão do trabalho infantil. O trabalho infantil é para que as crianças sustentem o adulto ou o adulto que tem que sustentar a criança. Eu acho que é uma concepção equivocada. A educação, a sociedade demanda um outro cidadão hoje, que não era o seu caso e que não era o meu. Nós tínhamos poucas profissões, nós tínhamos aí nós tínhamos um mundo do trabalho restrito. Eu sempre dou o exemplo de Dom Pedro I. Ele casou com 14 anos, ele morava numa sociedade contemplativa, nada tinha o que fazer, ele não tinha muito o que fazer. Hoje nós precisamos aí amparar esses meninos, pobres ou ricos, com esse mundo de trabalho que é muito mais exigente e uma sociedade que realmente nessa questão de caráter anda muito equivocado, porque é o próprio sistema capitalista que vai introjetando essa concepção de sociedade. Uma outra questão na menoridade penal, nós somos contra, que militamos na área da criança, porque
os índices que nós temos hoje de meninos que violam a lei, ele é insignificante perto dos adultos. Então, assim, há uma exploração das pessoas, dos cidadãos, dos jovens, dos adolescentes que estão ainda, eles são menores de idade, né, são adolescentes. Então, há uma exploração dessa mão de obra vulnerável, e a grande maioria pobres. Certo. Então, esse dado, então, você falou de dívida social. Nós temos aí esse movimento porque nós entendemos que a cláusula pétrea da Constituição Federal. Uma outra questão, a partir do momento que o Brasil pagar a dívida social, todas as crianças terem acesso às escolas públicas com qualidade social, e lá na frente ele fazer o confronto com a lei, com as normas e as regras da sociedade, aí a gente poderia estar discutindo minoridade penal. Mas enquanto nós temos uma sociedade que a escola pública não oferece 1/3 do que o menino precisa, não há escola integral nesse país, ele não tem oportunidades como os demais meninos, nós não queremos discutir a redução do... Professor, eu fico aqui a pensar o senhor falando, e eu, como um telespectador, a gente vive num estado que nós temos prefeitos que não se preocupam com a creche das crianças de hoje. Nós vivemos num estado que existem prefeitos que deixam uma pessoa deficiente, ou seja, não dá apoio aos APAES, fazendo com que se comece a conviver uma pessoa deficiente junto com a pessoa ali que não tem deficiência nenhuma, ou seja, o especial convivendo na mesma sala de aula. Não dá para ficar um pouco louco com essas ideias, professor? Uma sociedade extremamente confusa, mas eu volto a reafirmar o seguinte: a sociedade ainda não compreendeu, a mídia não colaborou com essa questão da minoridade penal, com essa dívida social. Eu acho que não é só os governos que devem para a sociedade, mas uma mídia mais séria, uma mídia comprometida com a criança. Nós não temos aí, por exemplo, jornalistas muito comprometidos. Nós temos um Gilberto de Menstein, que surge aí com tudo em prol da infância e juventude de um país. Nós temos outros jornalistas, mas são poucos que inclusive são cadastrados na ANDI. E é muito triste ver na televisão, por exemplo, quando você pega um adolescente de 15 anos e ele vira bode expiatório. Okay. Ele vira bode para colocar que todas as mazelas da sociedade foi colocada por aquele jovem, sendo que a grande maioria ainda das pessoas que afrontam a lei do país são os adultos. As cadeias públicas lotadas são as dos adultos. Verdade. As nossas adolescentes ainda não. Nós temos num contingente muito maior, muito grande de adolescentes, nós temos poucas ainda locais de ressocialização. Vale a pena ficar com a gente. No próximo bloco vamos falar sobre Educa Amazônia, um projeto muito interessante. E vamos discutir sobre salários de professores. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Segundo o SING, Sistema Nacional de Informações sobre o Gasto Social, o governo brasileiro investe 4,3% do PIB em educação. Já o percentual investido pelas famílias brasileiras em educação é um pouco menor, 2,5% da renda familiar.